Boa noite, irmãos. Gostaria de ler hoje aqui uma passagem de Jonas, capítulo 1 do livro. Diz assim o texto: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamavam cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio e ali havia deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse-lhe: O que está acontecendo com você, agarrado ao sono? Levante-se, invoque o seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: Vamos lançar sortes para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Agora nos diga, quem é o culpado por esse mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? De que povo você é? Jonas respondeu: Eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu, que fez o mar, a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: O que você fez? O que é isto? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor porque ele lhes havia contado. Então perguntaram: O que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: Pegue-me e lance-me no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixes perecer por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós o sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então, esses homens temeram muito o Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, em um de seus pronunciamentos essa semana, defendendo o relaxamento da quarentena, o presidente Bolsonaro afirmou: Pessoas vão morrer? Vão. Eu lamento, é a vida. Muitos viram nessa fala do presidente certo desrespeito, um descaso para com a vida dos brasileiros, falta de sensibilidade. Hoje, domingo 29, ele saiu para Brasília para visitar setores da capital onde havia pessoas trabalhando, supostamente apoiadores de suas posições. O relaxamento da quarentena ou a adoção do isolamento vertical, que são só os idosos em quarentena, poderá elevar a previsão de 44 mil mortos para 530 mil óbitos. Por enquanto são 120. O ministro da Saúde, em reunião com o presidente ontem, perguntou se ele estava preparado para ver caminhões do Exército Brasileiro transportando corpos com transmissão pela TV e pela internet. No Reino Unido, o diretor médico do Serviço de Saúde afirmou que se os números ficarem abaixo de 20 mil mortos, eles terão feito um bom trabalho. Espanha e Itália estão enfrentando dificuldade para encontrar lugar para colocar urnas com corpos das vítimas da doença. A história bíblica de Jonas é bastante conhecida e certamente guarda ensinamentos preciosíssimos para todos nós. O capítulo 1 é a introdução dessa extraordinária intervenção divina num povo considerado inimigo antigo de Israel, os ninivitas. Foi por esse fato que Jonas recusou atender à convocação de Deus para proclamar a salvação aos ninivitas. Jonas estava muito mais inclinado a ver o juízo de Deus sobre aquele povo. Decidiu então seguir para Tarsus, ou seja, para o lugar mais distante possível de Nínive. Então, meus irmãos, Tarsis é a região onde hoje é a Andaluzia, no sul da França.
lugar famoso do Estreito de Gibraltar. O navio que transportava cargas e pessoas devia estar com a sua lotação completa. Jonas parecia apenas mais um passageiro. Não era. Era o profeta do Senhor tentando escapar da sua missão. Ainda hoje, há muitos crentes tentando fugir do Senhor, ou pelo menos da sua missão. Conhecemos bem o desfecho da história. O profeta dormia sono tranquilo no porão do navio quando sobreveio uma terrível tempestade. Os responsáveis pela embarcação o despertaram e fizeram um apelo a Jonas para que ele orasse ao seu Deus e para que eles se livrassem da morte, fossem livres da morte. A essa altura, Jonas se identificou. Declarou que era hebreu, servo do Deus que criou o céu e o mar, e que ele era o único responsável por aquela inesperada tormenta, porque fugia da missão que o Criador lhe havia dado, pregar o arrependimento aos ninivitas. Perguntado sobre o que era possível fazer para que o mar se acalmasse, não hesitou e pediu que os homens o lançassem nas águas. Só assim a tempestade haveria de passar. Os responsáveis pela embarcação, no entanto, não tiveram a princípio coragem de lançar Jonas no mar. Todos, com certeza, se colocaram no lugar do profeta se debatendo nas águas profundas e revoltas do mar. Preferiram remar, num esforço extremo na tentativa de alcançar solo firme e salvar vidas e a vida do profeta. O próprio Deus, ao enviar Jonas para Nínive, ele desejava e o seu propósito era alcançar vidas pela pregação do arrependimento. Agora o profeta assiste pessoas que não o conheciam e nem conheciam o seu Deus, tentando salvar a sua vida. Em Nínive, havia mais de 120 mil pessoas distantes de Deus, mas Jonas preferiu outro caminho. Agora, pessoas que ele desconhecia estavam empenhadas em salvar a sua vida, ainda que ele, Jonas, estivesse pronto para dar a sua vida para salvar os que estavam no navio. Claro que há inúmeras lições no livro de Jonas, mas hoje, com base nesse primeiro capítulo e levando em conta o momento grave que vivemos, gostaria de destacar algumas lições. Primeiro, a vida humana, que é preciosa aos olhos de Deus, independentemente da idade, cor, confissão religiosa, condição social, deve ser igualmente preciosa aos nossos olhos. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, devemos ser os últimos a ter uma atitude de insensibilidade em relação à vida humana. Segundo, a desobediência a Deus é a pior das escolhas. Foi a que Jonas fez. Infelizmente, fugiu do Senhor. Desobedecer é a pior escolha. Terceiro, esforçar para salvar vidas humanas, não importa o número, não pode ser medida ou comparado a valores materiais. Os esforços para salvar vidas humanas, não importa quantas, não podem ser medidos com ou comparados com coisas materiais, valores materiais. Nossa atitude, meus amados, sobretudo nesse momento grave que estamos vivendo, deve ser de compaixão. Devemos ter sabedoria para adotar as medidas certas, corretas, e para isso precisamos orar a Deus e suplicar discernimento. Devemos dobrar nossos joelhos e interceder pelas nações, pelos povos, também por todos que estão empenhados em salvar vidas, governantes, médicos, enfermeiros, cientistas, operadores de instrumentos e equipamentos. Ao mesmo tempo, eu, você, todos nós, nunca podemos nos esquecer de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. A Ele devemos toda a honra e toda a glória. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa semana.